Olá, vamos dando continuidade aqui ao nosso serviço ao conhecimento transcendental, ao conhecimento sobre yoga, a união com Deus e a nossa gratidão de estarmos aqui sempre com a permissão de Deus, porque tudo que acontece tem a permissão de Deus. Nada nesta vida material, por mais ilusão que a gente ache que é por força do destino, por força da minha força, por força da minha vontade, nada disso é real. Isso é uma ilusão. Pensar que tudo a gente faz e tudo nós somos responsáveis e coautores dessas histórias. O autor principal, o personagem principal é Deus. Deus, ele age em nós através do nosso paramatma, coração, onde está instalada a grande alma na pequena alma, dentro da explicação na filosofia védica da Índia. Os Vedas, Vedas significa conhecimento. O conhecimento acerca de Deus que nos leva ao entendimento de Deus de uma forma mais simples, de uma forma mais, digamos assim, concreta, no sentido de sair da ilusão, de ficar divagando, especulando mentalmente, porque nós não podemos entender Deus por especulação mental. Nós entendemos Deus apenas pelo serviço devocional. E que serviço devocional é esse? Quando você emprega seu tempo ou você está colocando Deus na sua vida como centro das suas atividades materiais. E aí você se dedica a Deus, digamos, de noite, noite e dia, como se diz no ditado popular. E aí você vai trabalhar sua humildade, sua tolerância, sua paciência e vai agradecer. Porque a consciência de trabalhar para Deus e consciência de Deus que existe um controlador supremo é a parte mais importante da nossa jornada aqui na Terra como seres humanos, como almas em corpos materiais, neste plano intermediário que é uma oportunidade, como diz a Bhagavad Gita, de transcendência, de transcender, de se autorrealizar, sair da ignorância material, de achar que é um corpo e as coisas materiais e transcender em relação a esses pequenos pensamentos limitados e buscar esse conhecimento acerca do absoluto e se dedicar em yoga, em união com ele, através da ferramenta Isvarapranidhana, um convite à dedicação ao Senhor. Citamos vários exemplos aqui nesse livro através do autor, Chandramukha Swami, o mestre espiritual, onde ele cita várias ferramentas, inclusive o cantar dos santos nomes, o mantra Hare Krishna, que serve como a limpeza da mente e do coração e desempenha um papel muito importante quando você canta seus males e espantas e a palavra mantra significa controle da mente. Então, se você quer controlar sua mente, procure ouvir o mantra Hare Krishna. Pois este mantra é um mantra sagrado que canta os nomes de Deus dentro da filosofia védica e tem o poder de nos conectar a Deus e afastar as influências da nossa vida material, que são adversas. Ou seja, a cada esquina há um perigo. E aí você, cantando os santos nomes, você vai ativar uma ferramenta dentro do seu coração, que é o próprio Deus, que vai estar vivo, cantando para Deus e louvando a Deus, digamos assim, né? Louvar a Deus, cantando para Deus e expressando nossa entrega a Deus, preparando nossa consciência para cultivar as qualidades espirituais que são necessárias para a nossa jornada espiritual, porque nós não somos esse corpo, nós somos uma alma, precisamos ter fé firme na proteção do Senhor. Saranagati consiste em ter fé firme na proteção do Senhor, sentir-se exclusivamente dependente da misericórdia de Deus. Você se sente assim? Você tem fé firme na proteção do Senhor? Pergunte a você se você tem fé firme na proteção do Senhor e se sente exclusivamente dependente de Deus e da sua misericórdia, e não das coisas materiais que são finitas e se acabam logo, logo. Estamos falando de fé e dependência de Deus. Não é algo sentimental ou meramente baseado em convicção intelectual. Essa fé e essa dependência são frutos de profundas realizações espirituais que acontecem quando um praticante está dedicado em abraçar o favorável. Eu diria que abraçar Deus é abraçar o positivo, abraçar o favorável, abraçar aquele ser
que a gente imagina longe, longe, longe de nós, e Ele está dentro de nós, de nosso coração. E quando a gente rejeita o que é desfavorável, a gente coloca para longe de nós tudo aquilo que vem nos impedir de lembrar de Deus. Em outras palavras, quem pratica esse abraçar favorável e rejeitar o desfavorável, pratica e tem experiências certamente transcendentais, que pode perceber a atuação de Deus em minha vida, na sua proteção, no dia a dia, na prática. Deus é prática. Fé é prática. Se a gente não pratica, a gente faz uma fé infantil, de jardim de infância. E assim sentir a sua proteção se manifestando, na maioria das vezes, sobre a orientação interna. Onde é que eu vou escutar Deus em mim e eu vou me orientar internamente na minha intuição? Intuição é o nosso Deus interior comunicando para nós aquilo que Ele quer de nós. E aí a gente não escuta e faz exatamente o oposto que Deus quer de nós. E aí vem o quê? Doença, pobreza, conflito, buraco negro, insônia, depressão, síndrome do pânico. Por quê? Porque nós estamos indo na direção contrária à nossa intuição, que é o próprio Deus que nos fala no nosso coração. Na Bhagavad Gita, o livro sagrado, a ciência sagrada da filosofia védica, nos ensina: aqueles que estão constantemente devotados a me servir com amor, eu dou a compreensão pela qual eles podem vir a mim. Bhagavad Gita, capítulo 10, verso 10. Ciência sagrada da alma. Então, aqui, o próprio Senhor Deus Cristo, na filosofia védica, a suprema personalidade de Deus, diz: se você me serve com amor, eu vou lhe ajudar, lhe dando inteligência. Porque a inteligência que a gente tem não é da gente. Ah, fulano de tal descobriu tal coisa. Não, não descobriu. Deus facilitou para ele descobrir tal coisa. Então aqui a suprema personalidade diz que ele dá a compreensão pela qual a gente pode entender tanto o que está acontecendo, como o que está acontecendo internamente conosco, nosso pensar, sentir e agir. E essa palavra sempre permanente significa que é a conexão, é a união que a gente deve ter com Deus através da nossa intuição. Nesse sentido, trata-se de uma palavra expressiva, pois forma a base relacionada ao conceito de união a Deus, conexão a Deus e integração a Deus. Eu me uno a Deus, eu me conecto a Deus e eu me integro a Deus. Conectar, unir e integrar. Conexão, união e integração. Se você não se conectar com Deus, você não se unir a Deus e você não se integrar a Deus, você vai se integrar a Maya, a yoga da ilusão, e vai continuar sofrendo. Então, dentro dessa filosofia prática do yoga, da união a Deus, esse termo serve para descrever união, conexão, integração, ou seja, ele traz essa prática espiritual intensa, essas práticas intensas, e nos ajuda a manter constantemente unido a Deus. Eu me uno a Deus, eu me conecto com Deus, eu me integro a Deus. Gente, isso é muito importante. União, conexão, integração a Deus. Para me dedicar a Deus, para servi-lo a Deus, servi-lo melhor. Então, ele nos dá aqui no livro, Yoga como Estilo de Vida, podemos nos perguntar o que ocorre quando alguém, através de sua rendição e entrega amorosa, mantém-se conectado com o Senhor. O que é que acontece quando a gente se rende a Deus e se entrega a Deus para ouvir Deus? Então, nesse processo, existe uma reciprocidade de Deus, porque Deus não está longe de nós, não é um velhinho barbudo sentado numa cadeira sem fazer nada, não, minha gente. Deus, ele age de várias formas. Ele criou milhões de universos, ele criou milhões de planetas, ele criou milhões de entidades vivas. E aí, ele quer que a gente tenha inteligência para quê? Para entendê-lo. Então, Deus, o Senhor Deus, outorga inteligência espiritual, chamada de Buddha Yoga, que é a inteligência que a gente não tem. A gente quer ter inteligência material. E inteligência material é muito restrita e é finita e acaba. Então, Buddha Yoga é
onde nós podemos unir, conectar e integrar a Deus através da nossa inteligência, Buddhi Yoga. Deus nos diz que, embora tal compreensão seja valiosa, ela não é suficiente para levar uma pessoa à posição transcendental de entender tudo aquilo que ela não entende. Porque a gente só entende materialmente determinadas coisas e olhe lá. Na verdade, a suprema personalidade de Deus, chamada na filosofia védica de Krishna, o todo atrativo, o todo atraente, deixa claro que por mais do que simplesmente compreender o espírito, é preciso saber agir como espírito. Então, por quê? Porque a gente não sabe nem agir como matéria. A gente comete tanto erro como ser humano falível. Então a gente precisa desse Buddha Yoga para a gente entender a parte que transcende os nossos olhos. Né? São Tomé só acreditava no que via, que era apóstolo de Jesus, mas não. A gente tem que transcender essa barreira material, porque por trás dessa barreira existe a verdadeira vida espiritual. Esse entendimento é possível somente quando Deus, satisfeito com o esforço do praticante, revela tal tópico dentro do coração do yogi, aquele que pratica união a Deus, devotado, e assim ensina a agir espiritualmente, mesmo enquanto este permanece nesse mundo. Agir espiritualmente, está aqui a resposta. Você sabe agir espiritualmente em todos os momentos da sua vida material? Você sabe agir materialmente, espiritualmente, usando sua inteligência espiritual em todas as suas ações materiais? Isso é uma pergunta, interrogação. Então, Bhagavad Gita, a ciência suprema, nos ensina como a gente se relacionar com Deus de forma direta. Então, quando a gente começa a ler a Bhagavad Gita, a gente começa a estudar a Bhagavad Gita, que também é um dos trabalhos que eu compartilho humildemente esse livro sagrado. Humildemente por quê? Porque eu não sei de nada. Deus está me ensinando, eu me esforço e preciso da inteligência de Deus para continuar seguindo e compartilhando. Então, na Bhagavad Gita, a Bhagavad Gita diz que a gente precisa de um mestre espiritual, de um professor, de um mestre, de um guru, para a gente entender aquilo que a gente não entende. Então, esse mestre espiritual, essas escrituras sagradas, esse serviço a Deus, em consciência de Deus, se unindo, conectando, vou repetir, união, conexão, integração, traz um trabalho em Buddha Yoga, que é a inteligência espiritual, e coloca suas ações para servir a Deus. Eu vou servir a Deus colocando meu karma yoga, eu vou unir-me a Deus através do meu karma, para que eu possa servir a Deus e limpar tudo aquilo que precisa ser limpo, porque a gente não é nada limpo, a gente tem pensamento, sentimento, emoção e atitude muito pesada e muito suja, muitas vezes, em nossas vidas. E para isso a gente precisa praticar serviço devocional para satisfazer a Deus. Porque se você não quer satisfazer a Deus, você, sinto muito dizer, está indo na direção contrária da escuridão. É preciso satisfazer o Senhor. E para isso é preciso ter Buddha Yoga. Porque o Buddha Yoga vai fazer com que você se conecte com Paramatma. Quem é Paramatma? Que palavra estranha é essa? Paramatma significa dizer que Deus está na nossa intuição, está no nosso coração. E sem entendimento de Buddha Yoga, você não vai entender patavinas alguma. O Senhor, como Paramatma, está situado no coração de todos. Mas essa comunhão não se efetua sem serviço devocional. Alguém que está, portanto, situado em servir Deus ou em prestar serviço transcendental amoroso ao Senhor, em consciência de Deus, de Krishna, alcança essa fase de Buddha Yoga pela graça especial do Senhor, porque tudo é dado por Deus. Há momentos atrás, momentos atrás eu falei que nada acontece nessa vida sem o dedo de Deus, que a gente acha que a gente é autor de livros, autor daquilo, da lei tal, da regra tal, criou isso, os cientistas criaram aquilo, tudo ilusão, tudo quem permite é Deus, porque Deus está no coração de todos eles. Então, quem faz não somos nós, Deus faz e age em nós. Nós somos apenas os instrumentos de Deus para expandir e melhorar esse mundo material. Simples assim.
E para isso precisamos de executar Buddhi Yoga, pela graça de Deus, nos unindo, conectando e integrando. O Senhor diz que apenas aqueles que, por amor, vivem ocupados em serviço a Ele otorga o conhecimento puro acerca da devoção com amor. Desse modo, o devoto pode facilmente alcançá-lo alcançar Deus sempre, no bem-aventurado reino de Deus. Então, é possível? Sim, claro que é. Você acha que Deus quer que a gente fique o tempo todo nesse planeta sofrendo, passando por doença, pobreza e conflito, de todas as formas, de todas as qualidades e modalidades? Não. Deus seria muito injusto. Deus quer que a gente se volte para Ele em Buddhi Yoga, unindo, conectando e estando nessa união, nessa conexão e integração, nessa tríade, união, conexão e integração, nós vamos aprender sobre Deus. Porque nós sabemos muito pouco de Deus. Nós não sabemos absolutamente quase nada de Deus, porque a gente não tem esse conhecimento, mas aqui no livro Yoga como Estilo de Vida, na ferramenta Isvarapranidhana, estamos fazendo um convite, meu mestre espiritual, através deste livro que ele escreveu, ele já escreveu mais de 35 livros, ele faz um convite à dedicação a Deus, para que você entenda Deus e você possa se unir a Deus, se conectar com Deus, se integrar a Deus, ouvir sua intuição, trabalhar junto com Deus e não o contrário de Deus. Aí sim sua vida vai se melhorar a cada dia e você vai ter prazer eterno, porque o prazer da matéria ele é finito. Daqui a pouco eu termino esse serviço, então tudo que eu faço na matéria termina. Então, o que podemos fazer? Podemos estudar, podemos ler, mas a gente quer não, porque a gente é preguiçoso. Essa era chama-se era de Kali, era das cabeças de ferro, onde não entra nada, toque, nada entra. Mas existem as exceções, existem aqueles que realmente querem entender, aqueles que querem realmente transcender toda essa ignorância e sair dessa ignorância e ir ao encontro de Deus, se unindo, conectando e entrando nessa conexão, nós vamos buscando. Eu me uno a Deus, olha que coisa linda, eu me uno a Deus, eu me conecto com Deus e eu me integro a Deus. União, conexão e integração, 3 ferramentas divinas para que a gente possa adquirir Buddhi Yoga, a inteligência espiritual, e saber agir como espírito dentro deste mundo material, porque nós não somos esse corpo. O corpo termina, vai para a terra, mãe terra recebe de volta, mas a alma sai, a energia sai e vai precisar de ter, e dentro dessa consciência que está acoplada dentro da alma, essa consciência ela precisa estar expandida para compreender além daquilo que meus olhos enxergam. Isso é algo muito claro, mas nem todos enxergam, porque a maioria tem olhos e não vê. O pior cego é aquele que tem olhos e não vê. A inteligência foi feita para discernir. Discernir o quê? Eu sou uma alma, Deus está dentro do meu coração, como Paramatma. Deus quer que eu estude sobre Ele, que eu sirva a Ele em serviço devocional. E essa devoção não é uma coisa sentimental, não, é uma prática diária, colocando Deus no centro das suas atividades materiais. É preciso saber agir como espírito. Esse entendimento é possível somente quando o Senhor, satisfeito com o esforço do praticante, que somos nós, revela dentro do coração o agir espiritualmente, mesmo enquanto este permanece nesse mundo. Agir espiritualmente, mesmo enquanto este permanece nesse mundo, e chama-se Buddhi Yoga. Inteligência espiritual, conexão com Deus, para que a gente possa ter mais paz de espírito e mais tranquilidade aqui e agora. Então, yoga, união, Buddhi Yoga, inteligência espiritual, para sair desse enredamento material
e se tornar livre, liberto dessas amarras que nos prendem e que nos faz ignorantes, infelizmente. Então, Isvara Pranidhana é um convite à dedicação, Senhor, yoga como estilo de vida. Gratidão.